Deus levanta seus profetas para advertir seu povo. No entanto, religiões pagãs, seitas e heresias já haviam lhe dominado. Mesmo assim, Deus não desiste de sua criação e se manifesta através de sinais, se comunicando diretamente com o homem e, finalmente, entregando seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para sabermos toda a história da criação e desmascarar tudo aquilo que nos afasta de Deus, precisamos entender que a Bíblia fala. Exaltado seja Deus. Neemias capítulo 3. Neemias capítulo 3. No verso 1 está escrito assim: E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, e reedificaram a porta das ovelhas, a qual consagraram, e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Ananel. Fala assim comigo: porta das ovelhas. Fala mais uma vez, fala porta das ovelhas. Toma o seu assento, por gentileza. Eu preciso muito da sua atenção. Eu vou usar toda a força que eu tenho para entregar essa mensagem. Então preciso que você preste muita atenção. Querido, nós estamos vivendo uma campanha de 52 dias. Para você que está aqui pela primeira vez na sexta-feira, nós estamos vivendo um período de campanha onde todos os dias Deus nos dá uma direção para que a gente viva uma restauração plena no Senhor. Deus falou algo muito forte comigo sobre algumas coisas que Neemias teve que fazer para viver uma restauração. Essa restauração, ela não veio por um acaso. Quando ele soube que a sua cidade, o seu povo estava vivendo uma miséria e os muros da sua casa estavam destruídos, a história diz que ele chora, ele jejua e ele ora. Ele se posiciona e entende que Deus não mostrou aquilo para ele, assim como a nossa irmã falou, não para cobrar de alguém, mas para que ele se erguesse, tomasse uma atitude, porque Deus estava separando ele para ser uma ferramenta para causar uma restauração na terra que era sua. Algo mexe com a minha cabeça, porque Neemias vai ter uma estratégia extraordinária, e não dá para acreditar que isso é sabedoria humana. O que ele faz é algo de Deus, literalmente. Primeira coisa, ninguém começa a levantar muro depois da porta. Sempre é primeiro o muro e depois as portas são edificadas. Mas se você ler o texto, Neemias, ele reúne grupos de pessoas, e esse grupo de pessoas edificam primeiro as portas. Nesse templo, nesse muro, existia 12 portas que têm um significado profético. Essas portas eram edificadas, e cada grupo, cada povo estava responsável para edificar uma porta e uma parte do muro. Como era isso, pastor? Vou te explicar agora. Homens que eram selecionados, não era qualquer um que poderia pôr a mão em uma porta. Cada um tinha uma função, tinha uma unção, tinha uma revelação que Deus havia dado para edificar uma porta. A história diz que eles pegam e eles edificam primeiro uma porta, e depois esse grupo de homens edificavam um pedaço de muro para a esquerda, até se encontrar com outro grupo, e depois edificavam um pedaço do muro à direita, até se encontrar com outro grupo. A história diz que a primeira porta a ser edificada é a porta das ovelhas, ou a porta do gado. A primeira coisa que mexe com a minha cabeça é que essa porta, quando é edificada, ela é edificada por um sacerdote. A primeira porta a ser edificada, ela é edificada por um sacerdote. Essa porta, ela tem um significado muito extraordinário.
Ela nasce como porta do gado. O tempo passa, ela recebe o nome de porta das ovelhas. Se você já leu no livro de João, no capítulo 5, você lembra do tanque de Betesda, que estava de frente, ou estava próximo à porta das ovelhas. É essa porta que aquele texto está dizendo. A história diz que a porta das ovelhas, ela era uma porta que precisava ser erguida primeiro. Ela tem um significado espiritual muito forte. E se você entender isso, você nunca mais vai ver os adversários entrando na sua casa e destruindo aquilo que você está se esforçando para restaurar com a direção de Deus. Essa porta, ela recebia a visitação do povo todas as vezes que o povo subia para a festa essa da Páscoa. O povo subia, reunia sua família, montava acampamento e preparava uma ovelha, um animal para poder sacrificar no templo. Se você lembra do tanque de Betesda, a história diz que aquelas águas, antes de ser consagrada a Asclepio, o deus da medicina, o povo pegava daquela água, daquela fonte, se lavava e pegava os animais, lavava os animais para poder entregar ele limpo, para ser sacrificado na mão do sacerdote. Algo mexe com a minha cabeça, porque essa porta, ela não recebia bode, só entrava ovelha, só entrava animal sem defeito. Na realidade, segundo a história, o bode nunca entrou por essa porta. O bode era jogado no meio do deserto, como que dizendo que o pecado do povo está sobre o jugo do bode. O bode fica perambulando, e já percebeu? Dentro da igreja tem a ovelha, mas também tem o bode. Dentro da igreja tem quem obedece e tem quem retruca. Dentro da igreja tem quem crê e tem aquele que não crê nem se Deus descer e fazer a obra. E você repara quem é ovelha e quem é bode. Como que eu consigo reparar? Bode não ora, bode não tem vida no altar, bode não obedece liderança, bode vive na prova. Se você pôr o bode para orar de joelhos 5 minutos, ele não aguenta, não tem espiritualidade, ele não tem vida com Deus, ele não suporta o processo, ele não suporta a direção, ele vê dificuldade em tudo, ele nunca sacrifica. No meio do culto ele observa tudo, a roupa de quem vem, o sapato de quem vem, o corte de cabelo, eu não gosto disso, não gosto daquilo. Olha a irmã, não gostei do corte. Olha a roupa, não caiu bem nela. É bode, ele não vem para cultuar, ele vem para causar tumulto. Mas ovelha não, ovelha é obediente. A ovelha passa pela porta. Jesus, já estou sentindo a graça dele aqui. Ovelha passa pela porta, porque a porta da ovelha, ela mexe com a minha cabeça. A porta da ovelha era a porta mais perto do santuário. E se você vê, a única porta que foi consagrada foi a porta das ovelhas. A porta das ovelhas tem como significado a porta da consagração a Deus, porque não dá para edificar, reestruturar, se tudo aquilo que eu estou fazendo não é para a glória de Deus. Eu não quero ver a minha casa restaurada para dizer que a minha casa é boa, é para a glória de Deus. Eu não quero ter um cargo na igreja para dizer que eu sou bom, sou talentoso. Tudo que eu faço é para a glória de Deus. Então a primeira porta que é reedificada é a porta da consagração, é a porta de quem levanta o altar de novo a Deus e diz: Deus, o homem destruiu, mas a primeira coisa que eu vou fazer, eu não vou levantar tijolo, eu vou levantar um altar para o Senhor, porque essa edificação não é para glorificar o nome de Neemias, mas é para glorificar o nome daquele que vive e reina para todos sempre. A porta da ovelha me traz um significado extraordinário, porque além de ser a porta da consagração, ela é a porta da comunhão.
comunhão. E não dá para viver restauração sem comunhão. Não dá para você ver Deus mudar a sentença sem ter comunhão. E comunhão aqui eu não estou falando com amigo, colega, é com Ele, o dono da obra. Porque quem vai te dar ferramenta é Ele, quem vai te prosperar é Ele, quem vai te dar força é Ele, quem vai te dar estrutura é Ele, quem vai te dar uma visão é Ele, quem vai te dar um direcionamento é Ele, quem vai abrir a porta fechada é Ele, quem vai fazer o extraordinário é Ele, quem vai confundir a medicina é Ele, quem é que vai tirar seu marido do meio desse cenário é Ele, quem é que vai descer na cova e fechar a boca do leão é Ele. Eu vim com autoridade para dizer: a maior, pega pesado que eu vou voar aqui hoje. Eu vim trazer uma palavra de Deus para alguém. A porta da comunhão está sendo erguida aqui hoje. E sabe o que Ele mandou dizer? A partir de hoje você não vai andar de mão dada com um colega, você vai andar de mãos dadas comigo. Porque quem anda de mãos dadas comigo, pode ter pedra, eu não deixo tropeçar, pode ter cova, eu não deixo cair dentro, pode ter palavra, não vai surgir efeito. Porque quem está nele, quem vive por ele, quem é dele, 1000 cai ao lado, 10.000 à direita, mas você não será. Me perdoe interromper você neste momento. Eu tenho certeza que Deus está falando com você. Se Deus está falando, se inscreva, ative o sininho e continue com esta palavra do coração de Deus para o teu coração. A porta da ovelha me traz um significado da porta do sacrifício. É necessário se sacrificar. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de vida. A sua vida tem que ser gasta para Ele. Você tem que entender que o sacrifício é você. Você é oferta viva no altar. Quando você vem para o culto, mesmo sem vontade, cansado. Tem pessoas que chegam aqui, veio direto do trabalho. Talvez o sono já está pegando. E eu não vou brigar com você, porque eu sei que você está se esforçando para estar aqui. Porque você é oferta viva diante dele. Você sacrifica quando você dobra o joelho 3 horas da manhã. Quando você abre um jejum e fica 6, 7, 8, 12, 24 horas sem comer. Quando você olha e diz assim: Deus, está tudo quebrado, falido, mas não tem problema. Eu não adoro o Senhor por aquilo que o Senhor faz, eu adoro o Senhor por aquilo que o Senhor é. Estou cansado, estou mal, estou triste, mas eu vou para o altar, porque eu vou sacrificar. Talvez eu não tenha finança para sacrificar, mas a minha vida eu sacrifico no seu altar. Algo que mexe com a minha cabeça, profeta, é que a porta da ovelha também me traz um significado de autoridade. Porque não existe autoridade se o Espírito Santo não está em você. Você pode falar alto, você pode ter moral na rua, mas autoridade no mundo espiritual é só para quem tem vida com Ele. Pega na mão de alguém, por gentileza, já me ajuda a começar a pregar. Eita, eu não sei se eu vou conseguir terminar a mensagem, mas eu vou dar lugar aqui hoje. Pega na mão de alguém, chacoalha a mão dessa pessoa e fala: Deus está restaurando a autoridade dentro de você. Não, fala mais alto, fala: Deus está restaurando a autoridade dentro de você. Fala para ele: se prepara, nem na calçada da onde você mora Satanás vai poder pisar mais. Porque quando ele estiver do outro lado e ele dizer: vou entrar, alguém vai olhar e vai dizer: não dá para entrar, porque está dotado de autoridade, está dotado de autoridade, está dotado de autoridade. Vamos tocar no filho dela, não posso tocar porque ele até pode estar afastado, mas a mãe está dotada de autoridade, está dotado de autoridade. Vamos derrubar o casamento, vamos fazer ter briga, guerra, contenda, vamos fazer uma terceira pessoa entrar. Não dá, por quê? Porque tem alguém que dobra o joelho de madrugada e Deus deu autoridade. Ai, Jesus. Pega na mão de alguém e fala para ele: a primeira porta. Fala alto, fala a primeira porta. Fala: é a porta do altar erguido.
Fala, é a porta da consagração. Fala, é a porta da autoridade. Fala para ele, bode não vai entrar nessa porta. Fala, só vai entrar aquilo que é sacrifício. Só vai entrar aquilo que é de Deus. Sabe o que Deus está mandando dizer? Todo espírito de rebelião, de contenda, de desordem, de bagunça contra a tua vida, Ele está colocando por terra. É tempo do altar ser erguido na tua casa. Só quem está vivo, abre a boca para dar glória para Jesus. Neemias no capítulo 3, verso 3, põe na tela por favor. Capítulo 3, verso 3. Algo mexe com a minha cabeça, porque a primeira porta que o Senhor vai dar ordem para ele restaurar é a porta da ovelha. Fala comigo, porta da ovelha. A segunda porta que ele vai restaurar é a porta do peixe. É a porta do peixe. É a porta do peixe. Pode tirar o texto por gentileza. Olha que algo extraordinário. A porta do peixe era uma porta famosa. Por ela era a entrada e a saída de mercadores. Os homens que trabalhavam na produção, na venda de peixe, entravam por essa porta, saía por essa porta. Essa porta era uma porta de vulnerabilidade, porque alguém poderia entrar disfarçado como comerciante e implantar algo, tramar algo e destruir a cidade. Quem sabe um daqueles que destruíram não entrou pela porta do peixe. Quem sabe um daqueles que destruíram os muros e as portas e colocaram fogo não entrou disfarçado de mercador e entrou, implantou, fez e destruiu. Mas a segunda porta que vai ser restaurada é a porta do peixe. A porta do peixe me fala de expansão. A porta do peixe me fala de movimentação. A porta do peixe me fala de crescimento. Porque como que o dinheiro girava? Como que o povo prosperava? Era pelo comércio. Então a segunda porta que Deus vai abrir, a primeira foi do altar, a segunda do crescimento, porque Deus sabe que Deus precisa te dar estrutura, Deus precisa te dar ferramenta. Deus sabe que também a sua área financeira indo por água abaixo pode causar danos dentro da sua casa. Então a segunda porta que ele vai restaurar é a porta do peixe. Só que olha que coisa extraordinária. A porta do peixe, ela expande, ela traz movimentação, ela traz crescimento e ela traz multiplicação. Só que olha que coisa extraordinária. É bonito, expansão, multiplicação, crescimento. Só que algo mexe com a minha cabeça. Por quê? Porque peixe na Bíblia nos fala de alma. E você não vai ser mais pescador de peixe, mas agora você vai ser pescador de homens. Era a porta da evangelização. Era o Senhor olhando e dizendo: eu não vou só expandir, eu não vou só dar crescimento, eu não vou só fazer multiplicar, eu não vou somente fazer você prosperar de novo, mas eu também vou te usar através dessa porta para você, tua casa, quem você ama, sua família, conhecer o verdadeiro, aquele que morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou. Eu sei que é difícil dar glória agora, porque quando eu prego que vai ter multiplicação, o corpo arrepia. Quando eu prego que vai ter multiplicação, você já começa a fazer conta e fazer projeto. O carrinho do Mercado Livre da Shopee já começa a cantar no seu ouvido, porque você está levando para o lado financeiro. Mas o que Deus está mandando eu dizer para você é: a sua casa não ficará mais perdida. Eu estou fazendo algo extraordinário dentro da sua casa. Só que algo vai acontecer. Eu não vou multiplicar para você ser quem
você era. Eu não vou te prosperar para você ficar soberbo. Eu não vou te dar crescimento para você ser a última bolacha do pacote. Eu vou te prosperar, porque alguém da sua casa vai olhar e vai dizer: eu te conheci quebrado, você não tinha como, mas eu sei que quem te ergueu foi Deus, quem te levantou foi Deus, quem te prosperou foi Deus. Vou falar até você da glória. Quem te deu crescimento foi Deus. Pega na mão de alguém e fala para ele: se prepara, até a tua prosperidade vai trazer a alma para o altar de Deus. Meu Jesus, você está devagar demais, uai. Você está com o olhar crítico demais para mim hoje. Pega na mão de alguém, olha para essa pessoa e fala: se prepara. A primeira porta é do altar, vai voltar a ter comunhão. Fala: a segunda porta, Deus vai dar crescimento, vai dar multiplicação, mas isso só vai ser ferramenta para você e a tua casa vir para o altar de Deus. Isso mexe, porque o texto diz, e a história vai dizer, que essa porta me traz um significado de provisão de Deus. Vou falar de novo. Essa porta me fala de provisão de Deus. Vou falar de novo. Essa porta me fala de provisão de... Vou falar de novo, até você pegar. Essa porta me fala de provisão de... Pega na mão de alguém e fala para ele: se prepara. Fala: tem uma bênção que vai chegar, que vai ser tão extraordinária, que até que disse: eu só vou para a igreja se eu ver isso acontecer. Deus vai usar essa ferramenta para trazer quem você ama para o altar. E eu estou falando de alma aqui, Jesus poderoso. Pega na mão de alguém e fala para ele: se prepara, a provisão que você precisa vai chegar. Fala: a provisão de força vai chegar, a provisão de sabedoria vai chegar, a provisão financeira vai chegar. Só que essa porta também me fala de vigilância, porque você primeiro vigia, depois você ora. Primeiro você vigia, depois você... Não dá para orar sem vigiar. Essa porta fala de vigilância, porque uma das coisas que dava acesso para o estrangeiro, o maldoso, o sem caráter ter acesso, era a porta do peixe, a porta do comércio. Só que se você ler o texto, você vai entender que essa porta, ela vai trazer um despertar para o povo, porque o povo vai entender que não é mais todo mundo que vai sentar na mesa. Pegou? Vou falar de novo. Não é mais todo mundo que vai participar da intimidade da família, porque tem gente que é implantado de Satanás, e ele entra como amigo, ele entra como amiga, mas ela só precisa de uma brecha para poder implantar algo, e ela sai e deixa você colher tudo aquilo que ela fez. Mas eu posso profetizar: Deus vai salvar a tua casa, Deus vai salvar a tua família, Deus vai trazer crescimento no seu trabalho, Deus vai trazer um tempo de provisão para dentro da sua casa. Mas o demônio que tinha acesso lá dentro, a porta para ele está sendo fechada aqui hoje. Segura. Terceira porta, Neemias capítulo 3, no verso 6. Põe na tela, por gentileza. Neemias capítulo 3, no verso 6. A primeira porta é a porta das ovelhas. Isso aqui era bom estar com caneta e papel. Porta das ovelhas. Ou então depois você vai na mensagem e grava, para você não esquecer. Que o que está acontecendo aqui é o que você vai viver dentro da sua casa. Você crê ou não crê? Primeira porta é a porta das ovelhas. Segunda porta é a porta do peixe. Terceira porta, olha o que está escrito: a porta velha. Olha que extraordinário isso aqui. A porta velha. A porta, no texto original está escrito: a porta da velha. E você vai entender isso. Tira o texto. Quando eles
se erguem para reparar a porta velha ou a porta da velha tem um significado. Quando alguém diz assim, a porta da velha foi reedificada, essa porta, ela é uma porta que ficava na esquina da muralha. Ela é uma porta que ficava na esquina da muralha. E essa porta tem o nome de porta velha, porque se você ler o texto mais antigo, você vai ver que essa porta foi a primeira porta a ser construída quando Jerusalém não era nem Jerusalém, era Salém. Essa porta é a porta antiga. É uma porta que aparece em terceiro plano, mas ela foi a primeira a ser erguida na primeira construção da muralha. Essa porta tem um significado muito extraordinário, porque essa porta me faz entender que não dá para eu viver uma restauração se eu não parar e rever os meus conceitos. Essa porta me faz olhar e dizer assim: o que passou lá atrás é preciso ser revisado. Essa porta me faz entender que não dá para me viver uma restauração se eu não fazer um balanço do passado, do presente e daquilo que eu estou plantando para o meu futuro. Essa porta me traz o significado do tempo que foi destruída a minha comunhão com Deus, porque você não é mais o mesmo. Essa porta me faz olhar para trás e lembrar da época que eu cumpria princípio, só que o princípio para mim ficou algo comum, eu não dou mais importância. Essa porta velha, quando é reedificada, era um sinal de Deus dizendo: a restauração não acontece se você não voltar a cumprir princípio. A restauração não acontece se você continuar essa pedra de gelo que você está hoje, porque você não consegue nem chorar mais na presença de Deus. Você perdeu o primeiro amor. Para você, alguém subir no altar e pregar já virou algo normal. Para você, alguém marchar no mistério, você até dá risada e zomba, porque o primeiro amor já se esfriou há muito tempo. Essa porta me faz olhar para trás e viver aonde eu me perdi, porque Deus não quer te dar muralha, Ele quer te dar uma vida plena e salvação e vida eterna, mas só vai ter isso se tiver reparação. Essa porta me faz lembrar das primeiras obras, porque hoje tudo que você faz é reclamando para o altar de Deus. Até a escala que te coloca você faz, mas você faz emburrado, porque seu coração está tão duro, você está tão longe do Espírito Santo, que para você fazer a obra, por causa do erro de alguém, fazer de qualquer jeito, está tudo bem. Você já não faz mais a obra como antes. Eu não gosto de pregar coisa melancólica, mas Ele está me levando para isso. Você já não consegue mais colocar um louvor, porque agora a música mundana tomou o lugar do seu rádio no seu carro e na sua casa, porque você não respeita mais o Espírito Santo. Você usa ele, eu vou falar, como um homem paga e usa uma meretriz. É quando eu quero para satisfazer a minha vontade, para pedir uma bênção, para pedir um milagre, para eu inflamar o meu ego, para eu ficar bem na fita, mas depois que já me satisfez, eu deixo de lado. Aonde você se perdeu? Os problemas tomaram o lugar do Espírito Santo dentro de você, e nem orar mais você ora. Você é superficial, você é bom para enganar o pastor, o apóstolo, o bispo, o diácono, o líder, o câmera, o músico. Você é bom para enganar quem está
revelando, quem está profetizando. Mas o Espírito Santo você não engana. Ele sabe que você está vazio. Ele sabe que você não tem mais temor dentro de você. Antigamente, quando você via alguém sofrendo, você poderia até não pegar a guerra, mas você dizia: Deus, eu coloco nas suas mãos. O que eu tiver para fazer eu faço. Agora passou dos meus limites, eu coloco na minha mão. Hoje em dia, se puder, você vê um buraco, você chuta para dentro do buraco, porque nem compaixão ao próximo você tem mais. Para você é normal vir para o culto, já virou um lugar de passeio. Está chegando 7h30, é 7 horas. Eu vou lá por quê? Porque eu gosto do barulho do culto. Você não vem mais para buscar o Espírito Santo. E desculpa, não vai ter restauração para quem não tem comunhão. Para você é normal você vir para o culto, levantar as mãos, dar glória a Deus, fingir que está caindo no mistério. Porque tem gente que é bom de fingir. Ele já sabe até a língua que fala, ele imita a língua. Ele é bom de brincar com a presença de Deus. Ele é bom de olhar, porque vamos ser sinceros, você conhece a presença de Deus. E você sabe aonde você se perdeu. Você sabe aonde você parou de buscar. Porque na hora que era para Deus te mostrar, e Deus te mostrou uma realidade que você talvez não estava pronto, mas Ele não te mostrou para te derrubar. Ele te mostrou para dizer: filho, eu estou te mostrando porque eu não quero que você repita o mesmo erro que alguém está repetindo agora. Não adianta você vir com essa conversa fiada sua: pastor, o senhor é doido, o senhor não tem medo de alguém não vir no seu culto. Você tem que entender que o que eu estou fazendo aqui é por ordem dele. Se você vai gostar ou não, aí é você e ele. Reclama com ele, porque a mensagem é dele. O maior fofoqueiro dessa igreja sou eu. Não é porque eu conto da vida dos outros, não. É porque eu conto da vida desse povo aqui, ó, que pagou um preço. Desse povo aqui, ó, que foi queimado dentro do tacho de óleo. De alguém que foi colocar dentro de uma cruz, sobre uma cruz de cabeça para baixo. Eu conto a história desse povo que quando viu uma terra sendo toda destruída, porque nem a sua família, você tem coragem de dobrar o joelho e orar. Porque você tem o espírito de vingança. Fez mal para mim, eu vou devolver o dobro. Hipócrita! Não dá para ter restauração se não voltar ao primeiro amor. Deus prefere ver a muralha caída, mas é você cheio dele, do que ver a muralha de pé e você longe da presença. Chega de hipocrisia. Chega, Deus está mandando eu falar. Se eu não conseguir terminar, não tem problema. Mas o texto diz em Mateus 6:33: Deus não quer que você busque bênção primeiro. Deus não quer que você busque porta primeiro. Ele diz: buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas é Ele que... Se você tem coragem, não vai dar tempo de eu terminar. Semana que vem eu conto. E se prepara, se eu fosse você eu via de jejum, porque as próximas portas o negócio é pesado. Só que tem gente aqui dentro hoje que você precisa vir aqui na frente. E eu não estou falando de aceitar, de reconciliar, não. Eu estou falando de você voltar a fazer uma aliança com Ele e voltar ao primeiro amor. Voltar a buscar. Pastor, mas ninguém quer orar comigo. Ora você. Mas ninguém profetiza. Aí quem disse que você precisa da profecia de alguém? Você precisa do seu, o que você precisa, Deus já te deu. Deus te deu 2 joelhos chique aí, ó. 2 joelhos que aguenta peso. Eita, ei Jesus. E essa porta, se você prestar atenção, se você continuar lendo o texto, você vai ver que essa porta foi fechada com trancas e ferrolhos, porque essa intimidade vai ser sua com Ele. Vocês estão aqui ou não? Você vai voltar a ter acesso ao jardim fechado.
Desculpa, eu queria muito explodir nessa mensagem, olhar para você e dizer vai, porque Deus vai fazer você romper, mas não dá para romper se você não voltar ao primeiro amor, se você não se arrepender, se você não reconhecer que você se perdeu no meio do caminho, que a prova te destruiu. Poxa, Deus lembra quando você chorava na presença, Deus se lembra quando você dobrava os joelhos, Deus se lembra quando você ia para o pé daquela cama, e o pé daquela cama ficava molhado, porque tinha dia que não tinha palavra, mas tinha lágrima. Deus lembra quando você vinha para o culto, você colocava a melhor roupa, mas você não queria se mostrar para ninguém. Você dizia: Espírito Santo, eu estou colocando a melhor roupa, que eu estou indo te adorar naquele culto. Não importa quem vai pregar, se é alguém fluente em teologia, se fala muito bem o dialeto, não importa, o que eu quero é te adorar. O que eu quero é te adorar. Ele está com saudade de você. Fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar. Eu vou passar 2 minutos. Não tenha vergonha não, porque vergonha para mim é estar vazio do Espírito Santo. Se você reconhece, e eu vou falar para você, fraco não é quem diz que é forte. Ou melhor, forte não é quem esconde a fraqueza na frente dos outros. Forte é aquele que olha e diz assim: Deus, eu estou bonito na foto, o cabelo está chique, a roupa está extraordinária, mas por dentro eu estou quebrado. Deus não quer que você viva uma restauração sem estar cheio dele. Vai ser muito rápido, mas se você tiver coragem, sai do seu lugar e vem aqui na frente. A primeira pessoa corajosa já veio aqui, ó. Desce desse salto hoje, filha. Querido, ninguém veio aqui para te apontar. Eu não sou acusador de pecado. Jesus te ama. Ele só não está gostando porque você está longe dele. Se você está comigo, você sabe, eu gosto de pregar a mensagem explosiva, mas ele falou dentro de mim hoje. Ele falou: não vou fazer restauração no muro se eu primeiro não fazer meu filho voltar a sentir a minha presença. Eu quero restaurar primeiro o altar de dentro, porque a porta velha me faz olhar para trás e lembrar do primeiro amor, de quando eu aceitei Jesus, de quando eu entrava no culto e eu chorava. Está entendendo? De quando o Espírito Santo me tocava e eu não tinha vergonha de chorar, de falar em línguas estranhas. Eu participava de tudo que a igreja fornecia, porque eu não estava preocupado quem fazia menos, quem fazia mais, quem era mais reconhecido, quem era menos reconhecido, quem tinha lugar no altar, quem tinha lugar na porta. Eu não estava nem aí para a posição. Eu estava com o coração aceso para poder servir. Eu estava no primeiro amor. Eu não queria saber se tinha 10, 15, 20 mil pessoas no culto. Eu só queria saber de estar na presença dele, de sentir ele me tocar. E é isso que ele vai fazer aqui. Tem mais gente que precisa vir aqui na frente. Tem mais gente. Deixa Deus te usar, Leonardo. Tão lindo é cada momento. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Deixa ele te tocar. Que me visita e faz de mim teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Oh, oh. Segura minha mão, sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Oh, oh. Segura minha mão, cê nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só o Senhor e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Dependo deste amor. Sem ti eu sei que morro. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir
segura minha mão, sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só o Senhor e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo deste amor, e sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar, feche os seus olhos, onde só o Senhor e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Dependo deste amor, e sem ti eu sei que morro. O que seria de mim sem ti? Sem ti, sem ti. O que seria de mim sem ti? Sem ti, sem ti. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu vou. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença aqui me basta. Eu te levarei por onde eu for. Diga glória a Deus. Olha para quem está perto de você e fala para ele: sim, olha para mim. O Espírito Santo tocou você hoje. Você consegue dar um abraço dele? Isso, mas dá aquele abraço forte. Isso. Você entende que Deus hoje está restaurando altares hoje? Você entende que o Espírito Santo está fazendo alguém voltar ao primeiro amor? Você entende que a sexta-feira não é só barulho, mas é restauração de vidas? Você entende que essa porta está sendo restaurada aqui hoje? Você pode olhar para quem está perto de você e falar para ele: receba a paz que excede todo entendimento. Fala para ele, fala: receba a paz que excede. Leva para sua casa a paz que excede todo entendimento. A senhora crê? Você está levando paz para dentro da sua casa? Você crê que a senhora está levando hoje uma restituição para dentro da sua casa? Você crê que aquilo que a sua mão não dá jeito, Deus está dando jeito hoje? A senhora crê que todo embaraço que o adversário ergueu, Deus está colocando por terra aqui hoje? Desde a hora que eu comecei a pregar, eu vi uma barreira caindo por terra. Eu não sei onde a senhora mora, eu não sei com quem a senhora mora, mas uma barreira está caindo por terra. Vai ter paz dentro da sua casa, vai ter restauração dentro da sua. A senhora crê nisso? Acredita? Ela é sua amiga, é parente, é amiga. Dá um abraço nela, amiga. Sela esse milagre dentro da casa dela. Você pode aplaudir Jesus. Você pode aplaudir Jesus.